Olá pessoal, estamos de volta no Segundo Guerra aqui no NESF para fazer um raio-x da rodada deste final de semana para o futebol paraense nas competições nacionais. E o Remo já volta a campo quarta-feira no jogo atrasado contra o Avaí. Já para você. A rodada começou na sexta-feira, quando o Clube do Remo acabou sendo derrotado pelo Londrina por 1-0, gol do GG cobrando falta no segundo tempo. Aliás, entrou e fez o gol. O Remo não conseguiu jogar, não reeditou as partidas anteriores, fez uma exibição abaixo da média e perdeu merecidamente. A vitória do Tubarão foi justa. No primeiro tempo, o Londrina criou várias oportunidades de gol, chutou bastante e o Remo não conseguiu ter esta força ofensiva, esta mobilidade que vinha mostrando nos jogos anteriores. A alegação da viagem desgastante logo após o jogo contra o Cruzeiro, noites mal dormidas, pouco tempo para treinamento e ao desgaste fisiológico. Tudo isso é verdade. Mas a exibição do Remo foi muito aquém do que se imaginava. Tentou ainda na reta final do jogo buscar uma reação, teve oportunidade, teve um pênalti não marcado, mais um prejuízo, também tem que ser registrado. Houve mais um erro de arbitragem contra o Clube do Remo, o VAR está chegando a partir da 20ª rodada, mas a exibição do Remo não foi boa. A ausência do Lucas Siqueira lesionado, que só vai voltar em agosto, foi bastante sentida. Incrível que o Lucas já vivia um momento de crítica, porque vinha caindo, talvez exatamente por jogar demais, pelo desgaste físico, ele vinha sendo questionado. Mas a ausência do grande líder do Clube do Remo dentro de campo foi bastante significativa e ela tem um efeito direto na má exibição da equipe. A vitória do Londrina foi justa pela exibição do Tubarão e pela não exibição do Leão. No sábado, o Castanhal ratificou a excelente fase, meteu 2-1 no Fast, Pecel continua marcando e a gente pode considerar o Japim já classificado para a segunda etapa da competição. Vitória importantíssima da equipe do Cacaio, que segue invicta e líder geral da competição. O Paragominas acabou sendo atropelado pelo 4 de julho. 4-0 para a equipe piauiense, ainda houve a expulsão do Aleilson e o Jacaré não conseguiu fazer uma exibição minimamente convincente e perdeu feio. Estagnou, tem 9 pontos, ainda está no G4, é o quarto colocado, mas já tem Moto e Juventude com a mesma pontuação. Faltam 6 rodadas e o Paragominas precisa reagir para conseguir chegar à segunda etapa da Série D do Campeonato Brasileiro. Paysandu e Manaus, Manaus e Paysandu, o confronto do melhor mandante, o Manaus, contra o melhor visitante, o Papão, pela Série C. Jogo travado, jogo tenso. O Manaus largou na frente no segundo tempo com um belo gol do João Diogo, um lance duvidoso, questionado de certa forma, mas o gol foi muito bonito e o Paysandu acabou achando o empate nos acréscimos com o toque de cabeça do Rildo. O goleiro Renan Rocha demorou a sair e o Rildo, esperto, colocou para o fundo do barbante. Empate importante para o Paysandu pelas circunstâncias do jogo, porque estava perdendo, mas ficou devendo também o Papão em termos de exibição. Mesmo mantendo a invencibilidade fora de casa, o Manaus manteve a sua invencibilidade em casa, o Paysandu não fez uma exibição que merecesse um crédito maior da sua torcida. E agora o técnico Vinícius Eutrópio precisa arrumar o Paysandu. O Papão fecha o primeiro turno fora do G4, é o 5º colocado. Vai ter agora no retorno 5 jogos em Belém. Seria uma vantagem? Sim, seria. Mas o Paysandu não tem vencido, não conseguiu uma vitória sequer nos 4 jogos que realizou na Curuzu no primeiro turno. Precisa trocar esse chip. Rafael Grampola pode ser já uma opção para a próxima rodada. Mas a exibição do Paysandu só deixou uma expectativa melhor com relação ao Rildo.
mas, por exemplo, Thiago Santos não conseguiu mostrar exatamente o que se esperava dele, pelo menos no período em que ficou em campo. Paysandu teve uma bola na trave com o Darley, mas o Manaus também fustigou, criou, e o jogo acabou apresentando um placar que é um espelho do que foi a partida. Então, é preciso agora muita força e pontuar mais do que pontuou no primeiro turno. Ora, se o Paysandu fez 13 pontos e está fora do G4, ele precisa fazer pelo menos 15 para imaginar a classificação garantida na fase seguinte da competição. É bom lembrar que teremos VAR a partir da segunda etapa. Os 2 quadrangulares da Série C já terão árbitro de vídeo. O Remo joga quarta-feira. O jogo atrasado contra o Avaí será quarta, 19 horas, na Ressacada. O Avaí, que empatou com o Brasil de Pelotas no domingo, vai receber o Remo, empatou em casa e recebe o Leão em casa. O Remo trabalha e Matheus Oliveira pode ser uma alternativa para o técnico Felipe Conceição neste jogo contra a equipe do Avaí. O time não deve sofrer alterações, talvez Marcos Júnior ceda lugar ao Arthur, mas em linhas gerais o time terá Vinícius, Enes, Romércio, Kevin e Igor, o Shoa, Arthur, o Eric Flores, Dioguinho, Felipe Gedós e Vitor Andrade. É bom lembrar, Lucas Tocantins está pedindo passagem. Fica aí o ponto de interrogação. É isso, amigos. Um abraço, saúde a todos. Até a próxima, pessoal.